Ninguém esperava que aquele fórum internacional, transmitido ao vivo para dezenas de países, se tornaria o palco de um dos episódios mais polêmicos e enigmáticos da geopolítica contemporânea. As luzes estavam voltadas para os discursos esperados, os holofotes, para as potências de sempre. Mas o que aconteceu naquele palco ultrapassou qualquer previsão. Donald Trump, de volta ao cenário global após sua reabilitação política, apontou o dedo em direção a Cyril Ramaphosa, presidente da África do Sul, com uma acusação que soou como um trovão em meio a um silêncio tenso. Você sabe o que está fazendo. Você está entregando a África ao caos. E nós sabemos por quê. Foi nesse instante que o ar ficou pesado. O público se entreolhava. As câmeras giravam. As redes sociais ferviam. E Ramaphosa permaneceu imóvel. Até que sorriu. Um sorriso enigmático. Um sorriso que escondia uma resposta que calaria o ex-presidente americano diante do mundo inteiro. Mas o que levou Trump, um homem conhecido por suas bravatas e teorias da conspiração, a lançar uma acusação tão direta? E por que justamente contra Ramaphosa, um presidente diplomático, aparentemente alheio às disputas mais quentes entre as potências mundiais? Havia algo mais, algo por trás dos panos. Ramaphosa finalmente respondeu, e sua voz, grave e pausada, ecoou pelas colunas do auditório. Ele não se defendeu. Ele atacou. Você não entende a África, Sr. Trump. E não tem ideia de quem está realmente puxando as cordas no seu próprio quintal. O que está vindo não pode ser detido por sanções, nem por tanques. Porque o que está vindo não é político. É espiritual. Silêncio. Um silêncio aterrorizante. A transmissão foi misteriosamente cortada por 36 segundos. E quando voltou, tudo parecia normal. Os apresentadores retomaram a cobertura, mas com rostos estranhamente tensos. Ninguém mais tocou no assunto durante o resto do evento. Mas para aqueles que assistiram ao vivo, a semente da dúvida já havia sido plantada. O que exatamente havia acontecido naquele corte de transmissão? O que Ramaphosa quis dizer com espiritual? E o mais perturbador, por que a resposta do presidente sul-africano parecia mais direcionada a outra pessoa? A um terceiro nome que sequer foi citado naquele confronto, mas que parecia ser o verdadeiro alvo da mensagem oculta. E é aqui que entramos num território sombrio, onde as câmeras não mostram, e os jornais não comentam. Um território que leva ao coração do continente africano, mais precisamente a Ouagadougou, capital de Burkina Faso. Porque foi ali que, segundo fontes confidenciais, o verdadeiro embate estava sendo travado. Um embate não entre dois presidentes, mas entre dois mundos. E no centro dessa tempestade invisível, um nome começa a emergir das sombras. Um nome que, para alguns, representa resistência. Para outros, ameaça. Mas para todos, representa algo que desafia a ordem mundial. Ibrahim Traoré. A pergunta que ninguém ousa fazer em voz alta é a mesma que ecoa nos bastidores do poder. Será que Trump não estava confrontando Ramaphosa, mas enviando um recado para Traoré? E se for isso, o que exatamente está em jogo? A capital de Burkina Faso não costuma figurar entre os centros nervosos do poder mundial. Mas em 2025, Ouagadougou se transformou num epicentro invisível de tensões globais. Enquanto os olhos do mundo estavam presos às manchetes de sempre, inflação, crises diplomáticas, inteligência artificial, algo muito mais profundo e obscuro estava tomando forma nas savanas e desertos da África Ocidental. Donald Trump, mesmo fora do cargo, jamais havia deixado de participar dos tabuleiros do poder. Seus contatos permaneciam ativos. Seus espiões, infiltrados. Seus negócios, camuflados. E segundo vazamentos obtidos por canais paralelos, ele estava obcecado por um nome que ressurgia com força nas reuniões de inteligência: Ibrahim Traoré. O jovem líder burkinense, militar, revolucionário, enigmático, estava sendo citado nos dossiês das agências americanas como um risco geoestratégico. Mas não da forma convencional. Havia algo diferente em Traoré. Não era só sua capacidade de mobilizar multidões, de desafiar o Ocidente, ou de unificar tribos historicamente inimigas. Era algo que nem os generais sabiam explicar, mas sentiam. Uma força que não parecia política, nem militar, nem sequer humana. Eram relatos sussurrados por agentes locais, diplomatas apavorados, e até por líderes religiosos da região. Todos falando de um renascimento, uma espécie de despertar místico que Traoré estaria conduzindo nos bastidores. Cerimônias antigas, rituais esquecidos. Uma reconexão profunda com a essência ancestral da África que vinha sendo sufocada há séculos. Não era sobre religião. Era sobre poder. E esse poder estava se manifestando de formas que a inteligência ocidental não conseguia decifrar. Num documento interno da NSA, marcado como classificado, nível negro, constava uma anotação que gelou a espinha dos analistas. O objetivo de Traoré pode não ser o poder político convencional. Há indícios de articulação para restabelecimento de estruturas espirituais pan-africanas com potencial de desestabilizar o modelo civilizacional atual. Recomendado: neutralização simbólica urgente. Neutralização simbólica. Uma expressão que poucos entendem, mas que carrega um peso ritual. Isso explicaria a atitude de Trump. Sua fala enigmática contra Ramaphosa seria, então, uma provocação indireta a Ibrahim Traoré. Ramaphosa sabia. Sabia que Traoré não era apenas um nome. Era um símbolo. E símbolos, uma vez despertos, são mais perigosos do que qualquer arsenal. Ele também sabia que resistir a isso exigia algo além da diplomacia. Exigia entrar no mesmo território, o espiritual. E foi por isso que, segundo fontes dentro da União Africana, Ramaphosa se afastou temporariamente dos fóruns convencionais e mergulhou em uma agenda oculta de encontros com anciãos, chefes tribais e místicos. Relatórios dão conta de uma reunião secreta ocorrida em Botsuana, onde líderes espirituais do sul e do oeste africano teriam selado um pacto de silêncio e preparação para o que chamaram de grande inversão. A pergunta que pairava no ar era simples e brutal: o que Traoré havia despertado?
Enquanto isso, em Ouagadougou, imagens captadas por satélites mostravam movimentações estranhas ao redor de uma fortificação antiga nos arredores da cidade. Não havia veículos militares, nem bandeiras. Apenas procissões noturnas e símbolos entalhados no chão em padrões circulares que lembravam mandalas antigas. O que acontecia ali não era treinamento. Era invocação. As autoridades francesas, silenciosas. As americanas, inquietas. E dentro dos corredores da ONU, um termo começou a circular entre os mais informados: a rebelião do invisível. Trump, ao mirar Ramaphosa, estava tentando acender o pavio de algo que ele próprio temia. Mas seu erro foi achar que poderia controlar as chamas. E ao fundo, distante dos holofotes, Ibrahim Traoré sorria. Não porque vencera, mas porque o mundo, finalmente começava a entender o jogo que ele estava jogando. Na madrugada do dia seguinte ao confronto entre Trump e Ramaphosa, algo peculiar aconteceu. Algo que não saiu nos jornais, nem nos sites de notícias, mas que foi registrado em dezenas de câmeras de segurança no interior do continente africano. Em pelo menos 7 países, do Níger ao Benin, postes de luz começaram a piscar em perfeita sincronia. Ondas eletromagnéticas varreram as fronteiras como se obedecessem a um padrão invisível. Estações de rádio captaram sons estranhos, semelhantes a cânticos antigos, numa frequência que não corresponde a nenhuma faixa conhecida. Durante exatos 44 segundos, a África cantou. A maioria não percebeu. Mas para os poucos que sabiam o que procurar, o recado era claro: o ritual havia começado. Fontes ligadas a ex-membros de agências de inteligência revelaram que aquele padrão não era apenas ruído espiritual. Era uma espécie de código. Um sinal dos antigos, como chamavam os anciãos. Uma mensagem para os iniciados. Ibrahim Traoré, segundo essas mesmas fontes, teria conduzido pessoalmente a cerimônia que deu início ao fenômeno. Uma cerimônia realizada não num templo, mas numa cratera esquecida, onde há séculos havia sido enterrado um artefato envolto em lendas, a lança de Comboaré. Disse que quem empunha essa lança, forjada antes da colonização, carrega em si o espírito dos reis mortos. Não como uma metáfora, mas literalmente, um hospedeiro da memória ancestral. E segundo registros do Conselho Espiritual Mandinga, Traoré não apenas empunhou a lança, ele teria despertado a presença adormecida nela. Uma presença que falava através de sonhos, que se manifestava na Terra, e que agora estava de volta. A repercussão no alto escalão internacional foi imediata, mas silenciosa. Os radares da OTAN começaram a registrar anomalias eletromagnéticas em regiões onde não havia movimentação humana. A CIA retomou operações encobertas no Mali e em Burkina Faso. E o Vaticano, discretamente, enviou 2 emissários para Lagos, na Nigéria, em busca de relíquias compatíveis com interferência espiritual de origem africana. A Igreja não admitiria publicamente, mas já reconhecia que algo fora do comum estava emergindo do Sahel. Enquanto isso, em Washington, Donald Trump convocava reuniões a portas fechadas com seus aliados do setor privado. Bancos, magnatas da energia, e até ex-militares israelenses estavam sendo ouvidos. A ameaça não era só política, era existencial. Porque se Traoré estivesse realmente conduzindo um ritual para reativar o legado espiritual da África, algo que havia sido sistematicamente destruído durante séculos de colonização, escravidão e apagamento cultural, então o Ocidente enfrentaria um inimigo que não sabia como combater, um passado que se recusa a morrer. E era isso que mais assustava os estrategistas, o retorno do invisível. A percepção de que não estavam mais lidando com rebeldes, mas com entidades. Que as guerras futuras talvez não fossem vencidas com drones ou sanções, mas com símbolos, palavras e sangue. Ramaphosa, por sua vez, havia desaparecido da agenda pública desde o confronto com Trump. Os jornais diziam que ele estava em reuniões diplomáticas restritas, mas a verdade era outra. Ele havia partido para um local sagrado, no interior da África do Sul, onde apenas os iniciados do Círculo COI eram autorizados a entrar. Ali, ele buscava respostas que nem seus ministros conheciam. Porque ele sabia que a resposta que deu a Trump não foi totalmente sua. Ela lhe foi soprada, por uma voz que ele não reconheceu, mas que ecoou dentro de sua mente horas antes do discurso. E essa voz dizia: não tema. O tambor já foi tocado. Ele está voltando. Mas quem estava voltando? No interior das florestas do norte de Gana, uma comunidade isolada iniciou, sem aviso, um ritual antigo chamado Ebunu Akasa, o despertar dos queimados. Trata-se de uma cerimônia quase esquecida, realizada apenas em tempos de profunda ruptura espiritual, quando os ancestrais chamam os vivos para se reconectar com os mortos. Os queimados, segundo os registros orais, são aqueles cujas memórias foram arrancadas à força, as vítimas da diáspora africana, da escravidão, da conversão forçada. Suas histórias foram calcinadas, mas seus espíritos jamais cessaram de clamar. O que surpreendeu os observadores locais foi o momento do ritual. Ele coincidiu exatamente com o eclipse parcial que cobriu partes do Sahel, um eclipse que, segundo cálculos astronômicos, não deveria ocorrer naquele horário. Foi uma falha nos algoritmos da NASA, ou uma manipulação de dados. Não havia respostas, mas algo ficou claro: forças fora do controle estavam em movimento. E Ibrahim Traoré, ao que tudo indica, não as estava apenas seguindo, ele as estava convocando. Mensagens interceptadas por satélites europeus mostravam que diversos grupos indígenas no Brasil, comunidades quilombolas, e até ativistas do Haiti estavam se mobilizando espontaneamente. Como se um chamado invisível os tivesse atingido. Como se algo, ou alguém, tivesse despertado neles uma lembrança antiga. O nome de Traoré, embora nunca mencionado diretamente, estava em todos os cantos, em cânticos, em pinturas, em sonhos. Era como se uma rede psíquica tivesse sido ativada. E nesse momento, os líderes ocidentais entenderam o real perigo. Traoré não queria apenas libertar Burkina Faso, ele queria reconectar a África a si mesma.
Washington, Londres e Paris intensificaram suas reuniões emergenciais. Mas nenhuma estratégia militar ou diplomática parecia adequada. Como se responde a um líder que não quer governar com leis, mas com mitos? Que não luta por territórios, mas por símbolos? Em uma reunião confidencial do Conselho de Segurança das Nações Unidas, uma frase dita por um diplomata francês provocou arrepios. Estamos lidando com uma guerra espiritual codificada em linguagem política. Mas essa guerra não é nova. Ela começou quando os primeiros navios negreiros zarparam. E agora, os fantasmas estão voltando para cobrar. E então, na mesma semana, algo inexplicável aconteceu. Em pelo menos 5 cidades europeias, incluindo Paris, Bruxelas e Lisboa, estátuas de colonizadores caíram sem qualquer intervenção humana. As câmeras mostravam os monumentos intactos, e minutos depois, no chão. Sem explosões. Sem vandalismo. Apenas tombadas. Como se uma força silenciosa estivesse derrubando os alicerces do mundo colonial com uma paciência milenar. A imprensa tentou explicar como vento, erosão, ou sabotagem digital de sensores. Mas a verdade é que ninguém sabia. E ninguém quis dizer o que realmente pensava, que o mundo invisível estava respondendo. Enquanto isso, Ibrahim Traoré permanecia em silêncio. Nenhum discurso. Nenhuma entrevista. Apenas imagens esporádicas dele caminhando entre as aldeias, reunindo-se com anciãos, tocando os pés no chão. Alguns diziam que ele já não dormia. Outros, que ele havia passado por um processo de transfiguração. Que sua alma havia sido substituída. Que agora, ele era o portador. E os sinais só aumentavam. Pássaros migratórios mudando rotas. O rio Níger subindo fora de época. Crianças nascendo com nomes revelados em sonhos. Chamavam isso de coincidências. Mas os mais antigos sabiam. Nada é coincidência quando o espírito decide agir. Trump, isolado, tentava articular uma resposta. Seus conselheiros queriam drones, ataques cirúrgicos, sabotagem tecnológica. Mas ele sabia que nada disso funcionaria. Ele não estava lidando com um exército. Estava lidando com uma memória viva. E memórias, quando despertam, não voltam a dormir. E foi aí que surgiu uma nova ideia. Uma ideia sombria. Um plano que uniria forças que há muito estavam adormecidas no próprio Ocidente. Forças que conheciam o oculto. Forças que sabiam como combater rituais com rituais mais antigos ainda. A batalha não seria entre países. Nem entre governos. Mas entre legados. E o campo de batalha já estava sendo traçado. Quando Trump percebeu que estava lidando com algo que não podia ser enfrentado com diplomacia, ameaças ou força bruta, ele recorreu a um último recurso. Um nome pouco conhecido fora dos círculos de poder real, mas que ecoa como um sussurro entre aqueles que compreendem os mecanismos ocultos do mundo, a Ordem do Velo Negro. Nascida na penumbra da Europa pós-feudal, essa organização secreta sobreviveu ao tempo, adaptando-se às formas modernas de dominação. Mais do que política ou economia, ela se alimenta de controle simbólico. Ela molda a realidade pela manipulação da crença. Um antigo braço oculto do Império Britânico, misturando maçonaria, conhecimento arcano e poder financeiro, mantinha agentes adormecidos em todos os continentes. Nunca interferiam diretamente. Só quando a estabilidade da estrutura ocidental era posta em risco por algo intraduzível, como o que vinha emergindo da África. Trump, movido mais pelo medo do que por convicção, entregou os documentos da inteligência sobre Traoré à ordem. Em troca, recebeu o que parecia ser um plano. Um ritual reverso. Um tipo de anulação simbólica, baseado no apagamento da identidade mítica de um líder. Uma guerra simbólica, invisível, que seria travada não nos campos, mas nos sonhos e narrativas das massas. O plano era simples: descredibilizar a figura de Traoré, desacoplar sua imagem de qualquer ancestralidade mística, desestruturar o símbolo antes que ele se tornasse incontrolável. Para isso, mobilizaram 3 frentes. Mídia ocidental coordenada, passaram a sugerir que Traoré estava envolvido com seitas extremistas, que manipulava populações vulneráveis com superstições perigosas, e que era um novo tipo de ditador espiritual. Artigos fabricados, testemunhos falsos, distorção de imagens. O objetivo: transformar fé em medo. Infiltração em redes espirituais africanas. Enviados da ordem, disfarçados como curandeiros, sacerdotes ou estudiosos, começaram a visitar comunidades onde o nome de Traoré ecoava com mais força. Levaram consigo objetos contaminados com códigos vibracionais, relíquias, tambores, amuletos falsos. O objetivo: quebrar o campo energético de apoio. Ataques psíquicos direcionados, talvez o mais bizarro dos métodos. Usando técnicas de ressonância mental e indução de estados alterados por meio de redes digitais e frequências acústicas, tentaram infiltrar pesadelos em massa, criando visões perturbadoras associadas à figura de Traoré. O objetivo: corroer a fé antes mesmo que ela florescesse. Mas algo deu errado. Muito errado. Em vez de enfraquecer, o símbolo se fortaleceu. As comunidades começaram a relatar sonhos coletivos, mas os pesadelos viravam visões. As imagens distorcidas se convertiam em alertas. As falsas relíquias perdiam poder diante da presença de Traoré. Como se ele estivesse protegendo cada espaço, cada mente, como se pudesse atravessar o tempo e a distância. Em um vilarejo do Togo, uma idosa cega relatou que viu, sim, viu, Traoré em sua cabana à meia-noite, envolto em poeira vermelha e rodeado por vozes de crianças não nascidas. Ele não falou nada. Apenas a tocou com um dedo. E naquele instante, ela voltou a enxergar. Mas não os vivos, disse ela. Apenas os mortos. Em poucos dias, o nome de Traoré já não era dito com reverência. Era sussurrado com temor. Não por medo dele, mas pelo que ele carregava. O que o havia escolhido. E foi aí que a ordem percebeu o erro fatal. O símbolo não era Traoré. Ele era apenas o condutor. O verdadeiro poder estava além da carne. E quando isso ficou claro, o Ocidente entrou em pânico. Porque agora, nem o assassinato resolveria.
Matar Traoré não destruiria o símbolo. Pelo contrário, poderia libertá-lo de vez. Trump, acuado, isolado em sua fortaleza particular na Flórida, teve um colapso. Fontes próximas relataram que ele passou a andar pelas salas em silêncio, murmurando coisas sem sentido. Dizia ter sonhado com um trono feito de ossos, e atrás dele, uma criança com olhos negros como carvão, que apenas repetia: "Você chegou tarde demais." E talvez tenha mesmo chegado, porque na África, o novo ciclo já havia começado. À medida que a presença simbólica de Traoré se expandia como uma sombra ancestral sobre o planeta, relatos começaram a se multiplicar de forma silenciosa e perturbadora. Milhares de pessoas, em todos os continentes, simplesmente pararam de dormir. Não por insônia comum, mas por um tipo de vigília involuntária, profunda, como se estivessem sendo mantidas acordadas por uma força maior. Médicos não encontravam explicações. Tratamentos não surtiram efeito. E o mais estranho, os afetados relatavam a mesma sensação, como se estivessem aguardando uma convocação. Esse fenômeno ficou conhecido nos bastidores da inteligência ocidental como o Círculo dos Insones. Uma rede global de pessoas aparentemente desconectadas entre si, de diferentes culturas, raças, religiões, mas que partilhavam o mesmo sintoma. Não conseguiam mais sonhar com o mundo como ele era. Esses insones começaram a desenhar os mesmos símbolos em paredes, cadernos e até na própria pele. Um deles, recorrente, era um círculo quebrado no centro, cortado por 4 linhas verticais, símbolo que, segundo estudiosos do antigo Império Songhai, representava o tempo antes do tempo, quando os ancestrais caminhavam junto dos vivos. Enquanto isso, em Burkina Faso, Ibrahim Traoré se reunia com os últimos mestres espirituais de sua linhagem. Aqueles que nunca apareceram em câmeras. Homens e mulheres que viveram reclusos por décadas, esperando a chegada da Era do Retorno. A reunião aconteceu em Dori, uma das cidades mais antigas do país. Mas não em palácios ou salões. Aconteceu no subterrâneo, dentro de uma gruta esculpida há mais de 1000 anos, onde estavam gravados os nomes dos 12 caminhantes, os primeiros reis sacerdotes que juraram retornar no fim do ciclo. Lá, foi feito o juramento do eco. Um pacto não apenas de palavras, mas de presença. Cada mestre entregou a Traoré um objeto espiritual, pedaços de máscaras, dentes de animais sagrados, cinzas de livros queimados durante a colonização, gotas de sangue cristalizado retiradas de árvores milenares. Com esses elementos, foi forjado o que chamaram de arma da memória. Mas não se tratava de uma arma literal. Era um tambor. Simples. De couro e madeira. Mas impregnado de histórias, de vozes, de resistências. Um tambor que, segundo a tradição, só poderia ser tocado uma vez. E ao ser tocado, desataria os laços entre os mundos. O plano de Traoré, agora, já não era apenas resistir. Era revelar. Revelar a estrutura invisível que sustentava a ordem mundial. Revelar as mentiras contadas por séculos. Revelar que o poder sempre pertenceu àqueles que sabiam como narrar a realidade. E que estava na hora de despertar os narradores originais. Por isso, ele deu início ao que chamou de o Reconto, uma cerimônia que seria realizada ao longo de 13 noites, em diferentes pontos do continente africano. Em cada uma, um mestre ancestral conduziria um ritual público transmitido em silêncio, sem legenda, sem explicação. Apenas símbolos, movimentos e sons. A internet reagiu com espanto. A mídia ocidental chamou de teatro folclórico, manifestação tribal. Mas o que ninguém conseguia explicar era a reação emocional em massa que essas transmissões provocavam. Milhões de pessoas chorando sem entender o porquê. Sensações de déjà vu. Recordações que não pertenciam à própria vida. Crianças dizendo nomes de lugares que jamais visitaram. Porque o reconto estava funcionando. O passado estava sendo devolvido ao presente. E é nesse ponto que os sonhos começaram a voltar. Mas não para os insones. Eles continuavam acordados. Os sonhos voltaram para os líderes ocidentais. Mas não eram sonhos de glória. Eram avisos. Joe Biden, em uma reunião a portas fechadas com conselheiros, teria relatado que sonhou com a queda de uma torre feita de livros brancos. E no lugar onde a torre caía, surgia uma mulher de olhos dourados, dizendo: "Quando o último tambor for tocado, vocês vão lembrar que tudo isso sempre foi nosso." A cada noite do reconto, o mundo estremecia em silêncio. Em cidades onde o ritual era transmitido, quedas súbitas de energia ocorriam em horários sincronizados. Em algumas regiões da Europa, os relógios digitais atrasavam segundos misteriosamente, como se o próprio tempo se recusasse a seguir em frente sem olhar para trás. A tensão era palpável. O sistema global, até então mantido por uma narrativa única, começava a ruir não pela força, mas pelo despertar do contraste. Pela memória. No 10º dia, o ritual ocorreu na base de um antigo rochedo em Dogon Country, no Mali. A região, conhecida por suas cosmologias milenares e contato ancestral com os gnomos, os mestres estelares, havia sido durante muito tempo marginalizada como superstição exótica. Mas naquela noite, uma transmissão mostrou algo que congelou o mundo. Uma estrutura luminosa surgiu atrás do rochedo, visível a olho nu, com padrões que pareciam responder aos cânticos dos anciãos. Céticos disseram ser drones, projeções holográficas, manipulação digital. Mas quem estava presente, sentiu. Não se tratava de tecnologia. Era algo que transcendia linguagem e lógica. Era a própria realidade reagindo à presença do sagrado. E então, algo ainda mais perturbador aconteceu. As paredes começaram a responder. Em dezenas de locais pelo mundo, escolas, prisões, templos, parlamentos, as paredes começaram a emitir ruídos, vozes abafadas, como se histórias presas nos tijolos estivessem tentando escapar. Em Washington, uma funcionária da Biblioteca do Congresso afirmou ter ouvido um hino africano vindo de dentro de uma parede de concreto, onde nunca existira nenhum sistema de som. Na cidade do Cabo, a fachada de uma prisão antiga ficou coberta, da noite para o dia,
por grafismos tradicionais que ninguém pintou. Os muros estavam ouvindo e devolvendo. As cidades mais antigas começaram a vibrar de maneira sutil. A geopolítica do invisível se intensificava. Os símbolos coloniais reagiam como corpos prestes a entrar em colapso. E então, o inesperado, Cyril Ramaphosa, presidente da África do Sul, rompeu o silêncio. Em uma coletiva transmitida ao vivo, convocada às pressas, ele declarou: "Durante décadas, menti. Fingi não ouvir. Fingi não saber. Mas os que vieram antes de mim, estão voltando. E desta vez, eu escolho escutá-los." Ele então tirou os sapatos, abaixou-se ao chão diante das câmeras, e recitou em isiZulu: "Ndiaxoliza. Ndiavuma. Sizobuya. Eu peço perdão. Eu aceito. Nós voltaremos." O gesto provocou caos. Os Estados Unidos cortaram relações diplomáticas temporárias. A União Europeia ameaçou sanções econômicas. Mas Ramaphosa já não falava como presidente. Falava como descendente. Como elo de uma linhagem que havia sido interrompida, e agora começava a ser restaurada. Trump, assistindo à cena de seu refúgio, teria quebrado 3 telas de monitor. Enfurecido, acusava todos à sua volta de traição. Disse que estava cercado. Que o espírito africano havia entrado nos sistemas. Que os algoritmos já não obedeciam. Que as máquinas estavam escolhendo lados. E, de fato, algo estranho acontecia no mundo digital. Vários vídeos do reconto passaram a se autorreplicar em sistemas que antes os bloqueavam. Algoritmos que automaticamente deletavam conteúdos místicos ou subversivos passaram a recomendar aqueles vídeos em massa. Canais obscuros no YouTube ultrapassaram grandes redes. Vozes invisíveis, até então ignoradas, passaram a liderar os rankings. O oculto havia encontrado sua tecnologia. E foi então que a Ordem do Velo Negro desapareceu. Sem aviso. Seus sites, rastros financeiros, sedes físicas. Tudo sumiu da noite para o dia. Alguns dizem que seus próprios membros foram tomados pela força que tentaram suprimir. Outros acreditam que se retiraram para o subsolo, preparando um contra-ataque final. Mas o que ninguém sabia é que Ibrahim Traoré já se movia para o ritual derradeiro. O toque do tambor. O som que jamais poderia ser desfeito. Chegou a 13ª noite. O mundo inteiro estava em vigília. Não por obrigação, mas por instinto. Como se, mesmo sem compreender, multidões de todos os cantos pressentissem que algo definitivo estava prestes a acontecer. Na escuridão do deserto de Sahel, cercado por anciãos de vestes vermelhas e crianças que não falavam, Ibrahim Traoré posicionou-se diante do tambor da memória. O objeto repousava sobre pedras negras, envolto por uma névoa que não vinha do clima, mas do tempo. Era o último momento do reconto. O instante em que a história deixaria de ser lida, para ser ouvida. As câmeras estavam ali. O mundo assistia. Mas o silêncio era absoluto. Nenhum som artificial, nenhum jargão de apresentador, nenhuma trilha de fundo. Apenas o vazio. Pronto para ser preenchido. Traoré abaixou-se. Fechou os olhos. Tocou o couro com a palma da mão. E então, o som. Não foi um som comum. Não era apenas ouvido. Era sentido. Na pele. Nos ossos. No interior da memória coletiva. Um pulso grave, circular, que parecia subir do chão e reverberar na espinha de quem estava vivo. E também, de quem não estava mais. Naquele instante, relatos se multiplicaram. Em Buenos Aires, uma mulher desmaiou ao ouvir o tambor. Ao acordar, disse que havia conversado com seu bisavô escravizado, que nunca conheceu. Em Tóquio, uma jovem viu, pela janela, figuras vestidas de linho marchando lentamente sobre o mar. Em Paris, sinos antigos começaram a tocar sozinhos. No Congo, um lago refletiu um céu estrelado, mesmo sendo meio-dia. Era como se a realidade estivesse sendo regravada. Um campo de energia invisível se expandia pelo planeta. Não era destrutivo. Era restaurador. Como se cada grão de terra, cada molécula de ar, cada nome esquecido estivesse sendo reposicionado. Reinserido. Relembrado. Como se a mentira estivesse sendo retirada à força do mundo. Em Washington, os satélites militares perderam contato. Em Moscou, os sensores atmosféricos enlouqueceram. Em Londres, relógios pararam exatamente às 3h33, horário universal. E nesse segundo exato, milhares de crianças em diferentes partes do globo pronunciaram a mesma frase, em línguas distintas, mas com o mesmo sentido. Ele tocou. E agora, nada será como antes. Mas o som não parou. Continuava. Cada batida era uma chave girando em portas que haviam sido seladas há séculos. Portas da alma coletiva. Do inconsciente enterrado. Portas da origem. Traoré não suava. Não tremia. Apenas tocava. Como se estivesse em transe. Ou sendo guiado. E então, o céu se rasgou. Literalmente. Não em um sentido metafórico. No horizonte do Sahel, surgiram fendas de luz dourada, como rachaduras em um tecido invisível. Do outro lado, formas começaram a emergir. Não seres alienígenas, não entidades de terror, mas presenças. Espíritos antigos, de povos esquecidos. Reis sem nome. Matriarcas que sustentaram linhagens secretas. Crianças abortadas pelas guerras. Todos de pé, observando. Era o conselho dos que não tiveram voz. Eles não falavam. Apenas olhavam. E naquele olhar, havia julgamento. Mas também compaixão. Como se dissessem, vocês demoraram. Mas chegaram. As nações ocidentais entraram em colapso interpretativo. Cientistas, teólogos, jornalistas tentavam explicar. Mas quanto mais tentavam, mais ficava claro. Não era algo para ser explicado. Era para ser sentido. E foi então que Donald Trump, em sua fortaleza, caiu de joelhos diante das câmeras de vigilância internas e murmurou, segundo registros vazados: "Eu não lutei contra um homem. Eu lutei contra um eco, e o eco venceu." O som do tambor tocou por 13 minutos. 13 exatos.
E no 13º toque final, o silêncio retornou. Mas já era tarde. O mundo não era mais o mesmo. O que parecia impossível começou a acontecer. Líderes europeus, pressionados por suas populações e por um colapso simbólico interno, foram forçados a reconhecer publicamente que algo os havia escapado. Emmanuel Macron, em pronunciamento ofegante e pálido, afirmou que o mundo havia entrado em uma nova era de percepção. O que isso significava, ninguém sabia exatamente. Mas as palavras não vinham mais com o peso de antes. Porque já não eram palavras que guiavam o curso das coisas. Eram sinais, vibrações, silêncios. E o maior de todos os silêncios veio dos Estados Unidos. O mesmo país que outrora se dizia o farol da democracia, agora estava mergulhado em blackouts energéticos, guerras civis simbólicas e uma crise espiritual sem precedentes. Igrejas esvaziadas, escolas sem alunos, mercados sem compradores. Como se, de repente, a alma coletiva tivesse se desconectado do próprio corpo. No coração dessa escuridão, Donald Trump reapareceu. Mas não era mais o mesmo homem. Envelhecido, abatido, olhando para câmeras com um vazio que não se via antes. Seus assessores tentaram ensinar força, mas era evidente que algo havia se quebrado dentro dele. Em uma última transmissão, feita de um bunker em local desconhecido, Trump declarou: "Eles abriram um portal. E nós não estamos preparados para o que virá." A transmissão foi cortada logo em seguida. Não houve explicações oficiais. Mas especialistas de segurança cibernética afirmaram que não havia sido um ataque hacker. Era como se a própria rede tivesse se recusado a permitir que aquilo fosse dito. Ou como se houvesse, por trás da tecnologia, uma consciência despertando, escolhendo o que podia ou não passar. Pela primeira vez, o Ocidente descobria que seus próprios sistemas o estavam traindo. Enquanto isso, em zonas rurais da África, comunidades começavam a relatar fenômenos inexplicáveis. Crianças desaparecidas por décadas reapareciam com corpos jovens, mas olhos milenares. Animais que haviam sido extintos voltavam a ser avistados. Plantas nasciam onde o solo estava morto. E em todas essas narrativas, um ponto em comum, o som dos tambores. Sempre eles, tocando de forma invisível, como se estivessem dentro das pedras, das árvores, dos ossos. Cientistas que antes ridicularizavam essas manifestações começaram a estudá-las com temor. E foram obrigados a admitir: não estamos lidando com fenômenos naturais. Estamos lidando com memória cósmica. Nas Nações Unidas, reuniões de emergência se tornaram diárias. Mas sem Traoré, sem um centro fixo de negociação, as lideranças se perdiam. Eles queriam interlocução, mas não havia mais uma voz. Havia uma frequência. E ou você a sentia, ou você era deixado para trás. Foi nesse momento que Cyril Ramaphosa, até então em silêncio, voltou a se pronunciar. Mas não para os líderes do mundo. Ele falou diretamente ao povo. Sem paletó, sem protocolo, sem maquiagem. Apenas um homem diante de sua humanidade. E disse: o ciclo se quebrou. Não por guerra, mas por retorno. O tambor venceu o canhão. E o tempo voltou para casa. Naquela noite, o mundo não dormiu. E não foi pelo medo. Foi pela dúvida. Pela súbita percepção de que, talvez, tudo o que acreditavam saber fosse apenas uma versão. Uma entre muitas. E que agora, a versão mais antiga de todas, estava de volta. Não como uma imposição, mas como um lembrete. De que o futuro nunca foi tecnológico. Sempre foi ancestral. O 14º dia chegou envolto em uma estranheza silenciosa, como se o próprio tempo hesitasse em avançar. O que se seguiu foi um fenômeno sem precedentes. Em diferentes partes do mundo, a noite simplesmente não veio. O céu manteve-se claro em horários que, por séculos, haviam sido entregues à escuridão. Na África Ocidental, o sol parecia pairar sobre o horizonte por tempo demais, como se observasse em contemplação aquilo que finalmente despertava. Na Amazônia, estrelas tremeluziam ao meio-dia. Em cidades do sul da Ásia, a luz e a sombra se embaralhavam numa coreografia que desafiava a lógica. Mas isso não era um erro da natureza. Era um aviso. Ou, talvez, uma revelação. A ciência procurou explicações. Inversão magnética. Ilusão óptica. Mas os dados não fechavam. A única variável que se repetia era esta: onde os tambores haviam sido ouvidos, a luz permanecia. Nas grandes capitais do mundo, as instituições cambaleavam. Ministérios, corporações e universidades descobriram que seus sistemas de controle haviam se tornado obsoletos da noite para o dia. Os relatórios não diziam nada. Os gráficos não explicavam. Porque o que estava em jogo não era econômico, político ou climático. Era ontológico. Era a própria ideia do que é real que começava a se desfazer como um tecido antigo puxado por dentro. As pessoas, antes perdidas em suas rotinas, começavam a perceber que haviam vivido sob uma narrativa escrita por mãos que não conheciam seus nomes. E agora, pela primeira vez, o roteiro havia sido queimado. Não por fúria, mas por lucidez. Ibrahim Traoré não apareceu mais. Nenhum comunicado. Nenhuma imagem. Nenhuma pista. Alguns diziam que ele havia retornado às florestas sagradas de onde nunca deveria ter saído. Outros acreditavam que seu corpo se desfez nas areias do Saara, levado pelo vento como pó de estrela. Houve ainda os que afirmavam que ele não era mais um indivíduo, mas um estado de espírito. Que Traoré havia se tornado o próprio som. E que, onde quer que um tambor ecoasse, ali estaria sua presença. Mas nenhuma dessas versões foi confirmada. Nem precisava ser. Porque seu desaparecimento não significava ausência. Era, na verdade, o cumprimento de um ciclo. No continente africano, conselhos populares surgiam espontaneamente. Anciãos e jovens, curandeiros e engenheiros, agricultores e poetas se reuniam não para debater políticas, mas para lembrar histórias. Sistemas de justiça restaurativa começaram a ser aplicados com base em códigos orais esquecidos. A educação deixou de se basear em provas e passou a se organizar em círculos de sabedoria.
O saber ancestral voltou a ser não apenas consultado, mas reverenciado. Não como resistência, mas como centro. Pela primeira vez em séculos, o mundo se voltava para o sul não para extrair, mas para escutar. Enquanto isso, as antigas potências do norte entravam em colapso interno. Não por ataques, mas por esvaziamento. Era como se suas estruturas ainda estivessem de pé, mas tivessem perdido a alma. Parlamentos lotados debatiam sem propósito. As religiões tradicionais enfrentavam um silêncio desconfortável diante da impossibilidade de negar o que estava diante de seus olhos. O Vaticano, por fim, lançou um documento afirmando que talvez a África nunca tenha precisado ser evangelizada, talvez tenha sido ela, o tempo todo, quem estava esperando que o mundo a escutasse. Em mesquitas, sinagogas e templos, rabinos, monges e imãs passaram a reconhecer que algo havia sido despertado. Algo que não pertencia a uma religião específica, mas a uma verdade mais profunda, aquela que vibra antes da linguagem. E então vieram elas. As crianças nascidas após o 14º dia. Médicos relataram uma anomalia, nenhuma delas chorava ao nascer. Em vez disso, emitiam sons rítmicos. Como cantigas. Como mantras. Como se já nascessem em harmonia com algo maior. Os mais antigos diziam que aquilo não era anomalia. Era retorno. Era o eco do que sempre foi. Essas crianças carregavam no olhar uma paz que assustava. Como se já soubessem. Como se nunca tivessem esquecido. E agora, resta a pergunta. Uma pergunta simples, mas que pulsa como tambor. Você escuta? Porque o som ainda está aí. Ele nunca foi embora. Ele esperou. Esperou séculos por esse momento. Esperou que você parasse. Que respirasse. Que fechasse os olhos e deixasse que o tambor falasse. Não com palavras, mas com verdade. Com memória. Com espírito. A pergunta não é mais quem é Traoré. A pergunta é, quem somos nós, depois do tambor?